Bom, pessoal, aqui é o Guilherme, né? E interrompi o vídeo da parte 1, né? Sem completar a frase, né? Bom que eu já posso, né, fazer o upload, né, para vocês, né, terem acesso, né? Fica mais fácil para mim, né, fazer o upload de 2 vídeos menores. Vamos continuar aqui, né, com a questão do PWM. Eu fiz aqui, né, uma modulação aqui, né, em linha de código. Então a primeira coisa aqui, né, que eu coloco, né, é a frequência de chaveamento, né? Eu escolhi aqui uma frequência de chaveamento, né, e o tempo de chaveamento, né, que eu chamei de T-disk aqui, né, é 1 sobre essa frequência. O número de pontos, né, que eu quero do meu PWM, né, eu quero que cada pulso, né, seja feito com 256 pontos. Então eu tenho um tempo menor aqui, que é o TS, né, que seria realmente o tempo, né, de amostragem menor, né, o que representaria, né, que nem eu falei, né, a dinâmica mesmo, né, o sistema tempo contínuo, desse período de chaveamento dividido por esse número de pontos, né. E aí, como eu vou fazer uma simulação, né, eu tenho um tempo final, né, e aí eu comecei a definir, né, algumas variáveis, né. Então, frequência, né, fundamental da minha onda é 60, né, então o ômega, né, 2πf. Aí aqui é NRMS, né, aqui é porque eu vou ter a minha onda, né, ali, né, que eu vou tentar sintetizar, né, pelo meu conversor, né, a cada período de chaveamento, né, eu vou tentar sintetizar um valor médio, né, e esse meu, né, valor médio, cada um, né, desses pontinhos, né, de valor médio, que valem aqui, né, eu vou ter 100 pontos, né, para sintetizar minha senoide. E aí eu vou calcular, né, o valor eficaz, né, dessa onda média que eu estou saindo, né. Então esse N aqui é essa razão, né, entre a frequência de chaveamento e a frequência nominal. É para mais tarde o MATLAB me calcular o valor eficaz. Tensão aqui, né, 460 volts, né, tensão de linha eficaz, né, a tensão de fase, né, a tensão de pico, fase neutra, né, então a tensão de linha vezes raiz de 2/3, né. A tensão do barramento CC, né, idealmente é a tensão de linha vezes raiz de 2, né, e a tensão, né, que eu vou ter, né, para fazer, né, sintetizar as minhas tensões, né, é VCC sobre 2, né, então mais VCC sobre 2 a menos VCC sobre 2. Criei os vetores de tempos, né. Aí aqui, pessoal, começa a parte, né, o que você, né, quer ver, né. Então aqui eu criei, né, 2 números, né, um tem o tamanho, né, do vetor de tempo e o outro tem o tamanho do vetor de t-control. Por quê? Porque eu vou ter 2 tipos de variáveis, umas que eu falei no final do vídeo passado, a parte 1, umas que são amostradas com esse período aqui e outras que são amostradas com esse período aqui, que seria, né, ou seja, tudo que está amostrado com TS seria como se fosse evolução ou a representação do meu sistema contínuo, né, e tudo que está amostrado, né, no período de chaveamento significa que está sendo processado na minha plataforma de controle, né. Criei, né, o meu modelo, né, impedância constante, modelo simplesinho, criei carga Y e delta, que depois eu vou abordar algumas coisas aqui, né. Então, são modelos para representar, tá, o modelo, o sistema físico real, então amostrados aqui em TS, né. Mesma coisa com a carga D, né, e aí eu fui criando, né. Então as minhas referências, né, do controle, né, estão tudo em ND aqui. A referência que vai receber a sequência 0,
o valor médio, né? Então lembra, eu vou ter uma onda quadrada na saída, né? O valor médio eu vou calcular ali dentro do período de chaveamento para saber, né, se equivale ao que eu estava querendo. O valor eficaz, né? Desculpa, o valor médio da tensão de linha, o valor eficaz, né, da tensão de fase, a tensão de linha, e por aí vai. E agora tem também, né, as grandezas, né, que são como se fossem a representação do tempo contínuo, né, para a gente. Então as tensões da saída, né, do inversor, que é a onda quadrada, né, as tensões de linha da saída do conversor, né. Aqui eu tenho as correntes que vão circular, né, pelo conversor, né. Eu tenho aqui no caso, né, para carga em Y e para carga em delta, né. E aí para carga em delta, né, as correntes, né, tem as componentes, né, que vão de uma fase para outra, né, e as componentes de linha. E por fim, tá? Lembra, as minhas referências, né, elas são comparadas, né, uma coisinha aqui, né. Então, toda vez que eu vou ter, né, uma tensão de referência, seja a A, B, a C, né, eu vou fazer, né, a comparação dela, né, com uma onda, né, que ela tem o que? Característica de onda triangular, né. Essa onda triangular vai de -1 a +1, depois volta para -1 e por aí vai, né. Só que a frequência dessa onda triangular, né, é a frequência de chaveamento, tá? E aqui eu faço o pulso, né? Se o VA for maior, o pulso está positivo, né? Isso aqui é como se fosse, né, um saturador, né? Então, se a entrada positiva é maior que a negativa, satura no mais, né? Se a entrada negativa for maior, ou seja, se a onda triangular for maior, satura no menos, né? E aí eu faço aqui o meu pulso, né? Então, aqui é a comparação. Eu tenho que fazer essa comparação, né, uma vez, né, para cada, né, período de chaveamento. Então aqui eu não criei uma onda triangular, né, que ela se repete. Eu criei só um intervalo da onda triangular, né. Basicamente eu criei a parte, né, da subida e a parte da descida, e a onda triangular é essa tri-wave. Ela tem o que? Ela tem um valor igual ao número de pontos do PWM, né? Então o que acontece? Quando eu estiver fazendo a comparação, né? Então eu estou num período, né, aqui, por exemplo, T0, mas na verdade é o KT switch. E vai aqui, né, até K mais 1, né, T switch. Então basicamente eu fiz essa triangular aqui, né, com o número de pontos, né, que eu tenho para formar o PWM. E aí ela forma o pulso daquela onda. Quando for, né, quando eu for para o próximo instante de tempo, eu volto aqui no início da onda, né? Eu não criei a onda toda, né? Eu só vou voltando e percorrendo esse triangular de novo. Tá? Então esse foi o método que eu escolhi. Então criei aqui a minha onda triangular, né? SPWM é só uma variável que eu criei para, se eu quiser ter o PWM senoidal ou não, né? Então eu entro no meu loop, né? Como que vai ser o meu loop de tempo, né? Que nem eu falei, eu tenho o que? Eu tenho que percorrer, né, o tempo da simulação. Então eu tenho que percorrer aqui, né, do instante 0 até o instante, né, do tempo final da minha simulação, né? Eu vou considerar, né, que já vai ter condições iniciais, né? Então, por exemplo, eu comecei ali com K igual a 2, né? K igual a 2, né? Então, todo o tempo, né, que é K
desculpa, que é tempo, né, menor que K vezes T switch, né, tá como se fosse condição inicial nulo. Então tá aqui nulo. Tá? Comecei aqui no K igual a 2 e vou, né, até o final. E aí, o que acontece, né? O meu tempo de controle, né, vai estar aqui agindo, né? K3, K4 e por aí vai. Só que dentro desse tempo, né, eu tenho aqui vários cálculos que eu faço, né? Que é, por exemplo, o cálculo aqui do pulso, né, do PWM, e o cálculo de todas as grandezas, né, que são ou que vão representar o sistema contínuo. Então, como que eu fiz? Eu fiz um for, né, que vai, né, ele vai incrementando, né, esse meu K aqui, né, ele vai do meu K igual a 2 até lá até o número do tempo, né, lá discreto, né, menos 1. Por que menos 1? Vou explicar. Então, ele vai rodando aqui. Então, se eu passar aqui, né, até terminar esse K, né, eu teria, né, esse ponto, esse ponto, esse ponto, né, até basicamente aqui, né. Só que dentro desse for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for que vai ficar dentro do for, né, que vai ficar variando, né, de, por exemplo, um n igual a 1 até o número de PWM, né, aquele número lá do PWM, para fazer as contas. Então o que acontece? Eu começo aqui e aí vou calculando aqui. Pulei, terminou o for, foi para o outro. Aí eu vou calcular mais 256 pontos e aí vai. Então eu vou ter vários pequenos pontos aqui para representar as minhas grandezas contínuas. Por isso que n-1, né? Porque quando eu chegar aqui, né, no n-1, eu vou calcular aqui, né, basicamente 128 pontos e vou chegar aqui basicamente no tempo final, né? E vou, né, se eu botasse o outro K aqui, né, não ia ter, vamos dizer assim, vetor para calcular. Então, o grande truque aqui é entender que você tem esses dois tempos diferentes, né? Um que representa a ação do controle e o outro que representa, ou vai tentar representar, o sistema dinâmico, né, a planta física real. Então, uma vez entendido isso, fica super fácil, né? Eu coloquei aqui, né, um ganho aqui, né, de modulação, né, que basicamente, né, é o quanto que eu quero da minha tensão de pico da entrada, tá? Então eu quero sintetizar 90% da tensão de entradas, 100%, né, e defini aqui, né, e normalizei, né, por metade, né, do barramento CC. Então, né, tenho aqui agora as referências, ó, A, B e C, né, equilibradas, né, e, né, tá com a frequência. Aqui SVPWM, né, determinei o V0, né, se for o SPWM, né, o V0 é 0, por isso que é esse daqui, né, é uma variável de controle, né, em termos de se eu quero ter ou não, né, essas modulações com injeção de frequência zero. Criei aqui as novas referências. E agora que eu criei essas referências, o que eu vou fazer? Eu vou passar para aquele loop mais interno, ó, de 1 a NP, né? Aí o índice, o que é o índice? O índice no tempo, né? É o que? No caso é o K, né? No caso aqui é o K-1, né? NP mais esse N aqui, né? Que eu estou somando, né? Isso aqui representa, né, como se fosse o T0, né? E o N eu vou acumulando. E aí eu olho,
né, eu tenho a referência no K, que vai ficar fixa sobre todo esse fora aqui, né, porque o K não varia. E aí eu comparo, ó, com a onda triangular. Se é maior, valor positivo. Se é menor, valor negativo. Fase A, B e C. Tenho agora, ó, para cada valor, né, nesse espaço de tempo, né, eu tenho agora os valores das ondas quadradas, das ondas de saída do conversor das fases A, B e C, né? Com as tensões de fase, calculo as tensões de linha, né? E aí calculo o valor médio, né? O valor médio é o que, né? Bom, aqui é o upload do vídeo, né? Valor médio, né? Em termos de, a gente viu, né? Um valor médio, né? Integral de 0 até o período, né? Da forma de onda dt, né? Isso seria, né? Cálculo no tempo, né? Em termos, né, discretos, né? O valor médio seria o que? Somatório, né? De n igual a 1, né? Até n igual, no nosso caso, né? Do número, né? De pontos do PWM, do que? De V de n, né? E tudo isso vai ser dividido por, né, pelo número de pontos do PWM, né? Então esse seria o valor médio, né? Então calculo o valor médio na saída, né? Justamente porque, né, o meu PWM ele tem que colocar, né, esse valor médio na saída, né? Mas dentro do período de chaveamento. Então aqui, ó, tudo de K, né? Então eu vou fazendo, né, esse acúmulo e aí, né, resolvo aqui o sistema, né, para Y e para delta, né? Em Y vou achar, né, as correntes, né, da carga, né, e já é as correntes de linha, né. No delta eu vou achar as correntes da carga e depois eu tenho que calcular as correntes de linha, né. E aí aqui eu só espero, né, para lembra daquele NRM, daquele número, né, a razão entre a tensão, a frequência de chaveamento, né, e a frequência nominal, né? Aqui acabou, né, o for interno, né? Basicamente, para calcular a tensão, eu espero, né, ter 100 pontos, né? Que aí já deu um ciclo. Aí eu uso, né, aqui estou usando, né, já a função pronta do MATLAB para calcular, né, o valor médio quadrático, né? Já tem um ciclo. Aí eu pego, né, os últimos 100 pontos. Então eu pego o valor médio, né, tanto da tensão de linha quanto da tensão de fase, e vou calculando, né, para os últimos, né, 100 pontos, né? Então eu vou calculando para os últimos 100 pontos para ter o valor médio, e aqui eu ploto as figuras só para ver, tá? Esse aqui está com um errinho, né, que é proposital, eu vou mostrar para vocês, né? Mas basicamente, né, fiz tudo. Vamos pegar aqui, né, da primeira figura, né? Primeira figura plota só, né, uma fase, né, a tensão chaveada VA de Z, tá? Que é o que eu uso aqui, ó, para resolver o sistema mesmo. Desculpa, o sistema está aqui, né? Então é a entrada aqui do meu sistema, né, que eu uso para resolver, né? Então vamos pegar aqui a primeira figura, analisar ela, né? Ela vai aqui, né, de mais VCC sobre 2 a menos VCC sobre 2, e ela é toda chaveada, né? Então, como está com uma frequência alta, não, oh meu Deus, vamos tentar aqui, né, colocar aqui, né, o padrão aqui de chaveamento, né? Olha só, à medida que a onda vai ficando, né, mais senoidal, os padrões vão ficando, né, mais tempo no mais VCC, né, e à medida que vai ficando menos senoidal, vai mudando aqui, né, os padrões de chaveamento, né? A figura 2, né, basicamente é isso, né, mas em termos da tensão, né, de linha, né? Então eu vou ter isso aqui, né, na tensão de linha, né? E aí, né, a tensão de linha, né, ela pode ter, né, como que ela pode ser?
Se as duas fases estão na mesma tensão, né, ela é zero, né? Se uma fase está no positivo e a outra está no negativo, né, então vai ter a tensão do barramento CC, né? E se a fase, né, de referência estiver no menos, né, negativo, e a outra estiver no mais positivo, então eu vou ter menos a tensão do barramento CC, né? Então eu vou ter aqui 3 níveis possíveis, né, na tensão de linha: mais VCC, menos VCC e zero. A terceira, né, é já no tempo, né, do controle, eu ploto, né, a diferença entre, né, a tensão de fase que realmente quero e a tensão de fase que eu estou pedindo, né, para o meu barramento, para o meu conversor sintetizar, né? Então, se vocês olharem aqui, né, vai ter aqui a questão da modulação PWM, né, do SVPWM, desculpa, né, em que eu tenho aqui, né, aquela montanhazinha, corcovazinha, né? Tá vendo que aqui, ó, já para um ciclo, né, de 0,9%, né, da tensão de entrada, né, da tensão de fase de entrada, a senoide já passaria de 1, já ficaria maior, né, do que o valor do barramento CC, ou seja, ela estaria aqui, né, eu já não conseguiria só com a modulação senoidal sintetizar essa parte aqui, né? Com a SVPWM eu consigo. Tá. A figura 4, né, é a comparação, né, do valor médio, né, que eu calculei ali na saída, né, com a referência, né, a referência normalizada, né, para ficar entre menos 1 e 1, né, sendo que 1 representa, né, o valor, né, de metade do barramento CC. Então a figura 4 é só essa comparação, né. Então, quando eu vejo aqui, né, tá bem em cima, né, não é exato, né, não é exato porque acaba que eu tenho, né, um determinado número de pontos, né, para tentar, né, executar aquele valor médio, né. Então aquele valor médio, né, ele tem uma sensibilidade, né, então não é exatamente, né, é o mais próximo que eu consigo ter. Ou seja, eu não tenho aqui, né, o valor, né, certinho. Então aqui, né, o azul é o que eu consegui sintetizar, né, e o vermelho era o que eu queria. Então não fica certinho não. Por isso que quanto mais pontos eu tiver, né, para fazer, né, esse meu PWM, melhor, né, vai ser a minha saída. A figura 5 eu pego as correntes, né, A, B e C no tempo. E aqui que vai estar o erro, tá? Depois eu vou falar para vocês, eu vou comentar. Então se eu olhar aqui, né, eu tenho aqui, né, as minhas correntes, né? Então aqui, né, esse chaveado, né, é o que é o comum, né, vai acontecer, né, da operação do conversor, né? E se eu olhar aqui, elas não estão muito senoidais não, né? Tá bem distorcida. Mas está aqui as minhas correntes. Isso aqui está errado e depois eu vou falar o porquê. Tá? Vamos até guardar ela. Vamos voltar mais tarde. A figura 6, né, é uma comparação, né, entre o que seria, né, a corrente IA no Y e a corrente IA no delta, tá? Então, quando eu olhar aqui, né, eu vou ver que a corrente IA no Y, né, ela tá pouco senoidal e a IA do delta está muito mais senoidal, né? Então, para cargas equivalentes, né? Bom, vamos terminar e depois a gente vai chegar, né, nessa parte. E a figura 7 e 8 são os valores eficazes, né? Então aqui, né, eu tenho os valores eficazes, né, do sistema, né? Eles dão pequenas, né, oscilações, né,
por causa de algumas componentes, né, principalmente aqui, né, no valor da tensão, né, de fase, né, tem aquela componente lá de sequência zero que eu somei, mas o valor, né, que eu coloco aqui, né, quando eu pegar aqui na tensão fase neutra, até está oscilando também, engraçado, não deveria oscilar não, mas está oscilando, né, tá aqui em torno de 414, né. Vamos fazer aqui uma continha rápida. 0,9 vezes 460, 414, né? Ou seja, o valor eficaz está condizente. Tá? Ah, mas eu peguei esse daqui, né? É claro, né? Eu não peguei eu peguei já da medida, né? Incorreto. Mas vamos lá. O que acontece? É porque dessa diferença aqui. Por que não está senoidal? Né? Por que aqui e o delta está senoidal? Bom, falei para vocês, né? Né? Quando a nossa carga, né, é ligada, né, em delta, né? Quando nossa carga é ligada em delta, né? O que a gente tem? A carga vai enxergar aqui, né, as tensões de linha, né? Vai enxergar VAB, vai enxergar VBC e vai enxergar VCA, né? E aí a tensão de linha, né, por exemplo, VA é VA menos VB. Então, né, a componente, né, de sequência zero, né, então aqui teria, né, o VA de referência mais o V0 menos o VB de referência mais o V0, né? Os V0 se cortam aqui e eu vou ter, né, que na verdade a tensão de linha vai ser efetivamente a referência de A menos a referência de B, né, que é o que queria. Então, né, aquela sequência zero vai morrer, minha tensão vai ficar senoidal e tudo vai ficar bom, né? Na carga em estrela não. Mas tem um porém, né? A carga em estrela, a carga ligada em Y, ela tem o que? Ela tem essa forma aqui, né? Aqui está o N. Né? E aí eu chego aqui com VA, VB e VC, né? E aí VA, né, tem a componente, né, A mais a componente V0. B, mesma coisa, né, de referência, né, mais V0 e C, a referência mais V0. Se a gente alimentar essa carga aqui equilibrada com essa tensão dessa forma, com a sequência zero, se o neutro da carga, tá, não tiver conectado no terra, o que acontece? A tensão V0 vai ficar aqui, ela vai ser a tensão do neutro, né? Vocês devem ter visto isso em circuitos 2. Então, a tensão correta, né, na carga VA, VB e VC, né, a tensão da carga, tá? Então a tensão da carga VA, a tensão da carga VB e a tensão da carga VC não é essa daqui conforme eu estava colocando, mas sim é a tensão VA de referência lá do meu conversor menos a tensão do neutro. E a tensão do neutro, nesse caso, é a tensão de sequência zero. Tá? É a tensão de sequência zero. Isso, né, fica claro, por exemplo, aqui, ó. Né, eu mostrei, para quem já teve a aula do laboratório, eu mostrei o modelinho, né, em que a carga aqui, né, tá ligado no neutro, mas o neutro não está ligado na referência. A referência está aqui, o barramento CC. Então, quando eu
faço, né, essa simulação aqui, o que vai acontecer? Aqui é no diagrama em blocos, tá? A tensão do neutro vai ser a própria tensão V0 lá que eu estou calculando para as minhas modulações, né? Então eu peguei o valor médio, é claro, né? Porque é muito chaveado, né? Então a tensão chaveada dá algum problema, não preciso nem simular tudo, não. Já entrou em regime aqui, o tempo final tá bem maior do que é preciso. Quando eu olho aqui, né, a diferença entre a tensão do neutro e efetivamente a tensão, né, de referência do terra, eu vejo aqui, ó, a sequência zero, né, da modulação SVPWM. Então a tensão em cima da carga, se o neutro não tiver conectado, ela também vai ser senoidal. E aí aqui, né, eu fiz só uma segunda coisa, né, que basicamente quando eu resolvo o meu sistema, né, eu faço a tensão da carga ser a tensão, né, lá do conversor menos a tensão do neutro, né, que é a forma correta, na verdade, de resolver esse sistema. E quando eu resolvo esse sistema dessa forma, né, eu tenho aqui, né, vamos pegar de novo a figura 5, né, que é as correntes, né, da carga. Aqui, ó, agora elas estão muito mais senoidais, né? E a figura 6, né, é onde eu comparava, né, a corrente de linha do delta e do y, né, para cargas, né, delta e y equivalentes, né? Se eu olhar aqui, ó, muito mais próximas, né, muito mais próximas. Então, né, se a carga está ligada em delta, em y, mas se o neutro não está aterrado, né, eu também posso usar a modulação. Tá? Também posso usar a modulação. Né? E por fim, né, o DPWM3, né, eu falei aqui do SVPWM, mas a simulação é idêntica. O que muda é só a forma de calcular a sequência zero. O resto é idêntico, tá? Então a tensão aqui, né, no y, né, tensão da referência menos a tensão, né, a tensão da fase menos a tensão de neutro, né, que é a tensão realmente em cima da carga. E aí aqui eu coloco para mostrar a mesma coisa. Isso é uma forma, tá, pessoal, de implementar o PWM, tá, em linha de código, né? Escolhe um número de pontos, né, para fazer o ciclo. Pensa aqui, né, nos dois tipos, né, de frequências que você vai ter que trabalhar, né, tanto a frequência de chaveamento quanto a frequência, né, uma frequência que vai representar o tempo discreto, né, que dentro, né, desse período de chaveamento vai ter um número de pontos. Esse número de pontos tem que ser razoável. E resolve seu sistema físico. É claro que aqui a gente não vai ter perdas, né, no semicondutor, a gente colocou características no semicondutor. Nossas chaves agem completamente como se fossem ideais. Mas, né, dependendo do tipo de sistema, a gente já consegue, né, fazer a simulação e ver o funcionamento deles. Quando esses aspectos, né, como o modelo do transistor, tempo morto, e afins, né, começam a ficar muito críticos, a gente pode ir acrescentando, né, na nossa simulação um tempo morto, um modelo, né, e aí, é claro, né, aqui já é a ideia básica, né, uma vez que você tem esse loop fechado, você vai colocando, né, o modelo do seu transistor, né, e aí esse modelo do seu transistor você resolve, ele vai te dar lá uma tensão, e quando tiver que fechar uma chave para abrir a outra, você coloca o tempo morto, né? São condições, são ifs e elses, né? Mas já para um primeiro momento, né, isso daqui já é um grande passo,
né, para fazer a simulação. Então, como eu falei, pode fazer diagrama de blocos, pode fazer linha de código, vocês escolhem. Né, tudo na disciplina dá para fazer nos dois. Tá? E aqui é código, né? Aqui não precisava ser MATLAB, não precisava ser nada. Né? Pode ser Octave, que é gratuito, pode ser Scilab, enfim, pode ser qualquer, pode ser em C, né? Qualquer linguagem de programação. Tá? Pessoal, isso aqui, né, é a parte 2, né, dessa implementação, né, da modulação PWM, né, na linha de código. E se vocês tiverem dúvidas, né, por favor, me avisem, né, me mandem e me falem. Lembrando, né, que vocês podem escolher, né, o diagrama de blocos ou a linha de código, né. Quem não tem acesso, né, a um programa, né, que forneça, né, esses bloquinhos, né, igual eu usei aqui o Simulink, né, se vocês não tiverem acesso, não se preocupe, né. Apesar de eu ter usado o MATLAB, como eu falei, por exemplo, o Octave substitui perfeitamente e faz essas contas tranquilamente, né. E é um software gratuito, tem já vários tipos de ferramentas implementados, então vocês não vão ter problema. Tá? Pessoal, é isso, né? Qualquer dúvida, me envie um e-mail e até o próximo vídeo.